Então a gente vai começar aqui, né? Então, a primeira questão, né? Não tô lhe ouvindo. Não está ouvindo? Deixa eu ver quem mais não está ouvindo, que eu tô... Pior que aqui tá tudo ligado, o microfone. Pronto, o microfone tá ok, tá ligado. Tá dando para ouvir direitinho, o áudio tá certo. Tá. Pronto, tá... Deixa eu ver. Pronto, vocês não devem estar vendo a tela, né? Vocês não devem estar vendo a minha apresentação, que deu pau aqui nela. Deixa eu só colocar a apresentação novamente. Pronto. Só um pequeno probleminha. Então, na primeira questão, determine a área lateral do prisma reto retangular. No caso, seria essa daí, a última atividade que nós tivemos, falando sobre este prisma reto retangular. Então, vamos lá. Por se tratar de um prisma de base pentagonal, né? Como ele só pede a área lateral, então a área lateral dele vai ser 5 vezes essa área da base, né? Esse lado da base, vezes a altura, né? Porque, como você sabe, né? A lateral dele é composta totalmente por retângulos, né? Então, tenho aqui, então tenho base e tenho altura. Então, fazendo isso, eu vou ter que a área lateral dele vai ser 5 vezes 2 vezes 5. Então, a área lateral dele será de 10 vezes 5, que dá 50 metros quadrados. Portanto, a área lateral desse prisma é de 50 metros quadrados. Aí, na segunda questão, observe o prisma quadrangular reto. No meu caso, seria este aqui. Então, determine a área total. Isso na letra A. Então, como a gente já havia feito, já havia observado na aula anterior, a área total será a soma das áreas das faces que são congruentes duas a duas. Ou seja, essa face aqui da frente, ela é congruente com a outra logo atrás dela, né? Assim como essa daqui do lado, ela é congruente com essa outra oposta a ela. Ou seja, todas as faces são congruentes, as que são opostas. Então, neste caso aqui, vai ficar 2 vezes 6 vezes 2, ou seja, essa face aqui que mede 6, né, de base e 2 de altura. As outras que mede 2 vezes 2 multiplicando por 2, que seriam essas, ó. Essa e essa outra oposta. Ou seja, 2 de base, 2 de altura. E como são duas faces, né? Multiplicando por 2. E 2 vezes 6 vezes 2 novamente. Que é essa aí de cima com essa outra logo abaixo. Então, ficando assim, né? 24 mais 8 mais 24.
Então, a área total dá 52 decímetros quadrados. 56 decímetros quadrados. Né? Aqui eu acho que não tem. Foi, pois não? Eu queria saber como era que determinado direitinho porque a fórmula, porque eu olhei lá o exemplo, mas eu não entendi. Deixa eu ver, a Thaísa colocou que está sem ouvir. Estou tentando ativar, desativar o microfone. Deixa eu ver se eu configurando aqui vai. Aqui tá ok. Pronto, veja se melhorou, ou então tenta sair da aula e entrar nela de novo. Eu já consegui resolver aqui o problema do áudio pelo meu Pronto, telefone. pronto, tá certo. Assim, aí vamos lá, para a parte do volume de qualquer paralelepípedo. É só você verificar o seguinte, você percebe que esse bloco aqui ele está deitado. Então, vamos ter sempre que a base dele é essa lateral aqui, que seria um quadrado, né? Um prisma quadrangular reto. Então, sempre toda a área total de qualquer prisma vai ser sempre a área da base mais a área lateral. Sempre assim. Então, nesse prisma quadrangular reto, vamos imaginar ele como se ele estivesse em pé. Ele estando em pé, então a base dele fica sendo esse quadrado aqui. Então, a área total dele vai ser a área da base, que é esse quadrado, mais a área lateral, que são essas laterais retangulares aqui. É sempre dessa maneira para a gente calcular a área lateral de prismas. Não tem muito segredo. Aquilo que eu havia explicado era um caso particular, porque nós temos aqui um paralelepípedo. Mas você vai perceber que nos outros exemplos, nas outras questões, a gente vai verificar que é sempre a área da base vezes a área lateral, mais a área lateral, perdão. Pronto, agora vamos ver aqui rapidinho a letra B. Determine a medida do segmento que possui extremidades em AB. Ou seja, eu vou logo fazer o seguinte. Pronto. Aí nós temos aqui esse mesmo bloco, né? E ele quer que determine a medida do segmento que possui as extremidades A e B. E aí você percebe que esse segmento A, né, o AB, corresponde à diagonal de um paralelepípedo, que a gente já tinha visto anteriormente. Ou seja, essa diagonalzinha, ela passa por dentro do paralelepípedo. Tá aqui, essa diagonalzinha passando por dentro do paralelepípedo. Então, a gente sabe que para determinar a diagonal de qualquer paralelepípedo, a diagonal vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, vai ser a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Calculando aqui, nós temos então que esse D vai ser a raiz quadrada de 36 mais 4 mais 4. Então, D vai ser a raiz quadrada de 44. Então, calculando aqui, né? Vamos dizer assim, decompondo essa raiz, eu vou ter que essa raiz vai ser, né? Ou melhor dizendo, essa diagonal vai ser 2 vezes raiz de 11 decímetros cúbicos. Ok? Bom, para decompor, né? Vocês sabem como é que faz, né? Decompor em fatores primos.
né? 44, né? Dividindo por 2, que dá 22. Aí você divide por 2 de novo, né? Que dá 11. E aí fica 2 ao quadrado, né? Vezes 11. Só para separar aqui e deixar 11. A 3, que eu acho que ela explica bem melhor essa parte de calcular as áreas totais. Calcule a área total dos prismas retos a seguir. Que aí nós temos aqui na letra A, nós temos um cubo. Né, o cubo, a grosso modo, né, ele é um prisma, né, só que todos os lados são iguais, todas as faces. Então, para calcular a área dele, a área total, nesse caso do cubo, eu vou pegar e calcular 6 vezes a área da face dele. A área da face, então, vai ser simplesmente eu pegar esse 2 raiz de 3, né? E elevar ao quadrado e depois multiplicar tudo por 6. Então, ficando deste modo, né? 6 vezes 2 raiz de 3 ao quadrado. 2 raiz de 3 ao quadrado, né, como a gente já sabe, 2 elevado ao quadrado e a raiz quadrada de 3 também ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter 6 vezes 12. Então, a área total desse cubo vai ser 72 centímetros quadrados. Na B, um prisma triangular, né? Regular. Como ele diz que é um prisma triangular regular, então esse triângulo aqui, ele é um triângulo regular, ou seja, então ele é um equilátero. Então todos os lados são iguais. Normalmente a gente vai lidar com esse tipo de prisma. Então a área de um triângulo equilátero vai ser sempre L vezes raiz de 3 sobre 4, viu? Isso serve para todo e qualquer triângulo equilátero. A área dele vai ser sempre o lado ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3, dividido por 4. Serve para todo e qualquer triângulo equilátero. Então, a área total dele vai ser 3 vezes a área lateral, né? Essa área dessas lateralzinhas aqui, ó. Uma lateral, outra lateral e outra lateral. Mais 2 vezes a área da base. Cada lateral dele, né? Vai ser 5,5 centímetros multiplicado por 4, né? E depois multiplicado por 3, porque são 3 retângulos. Então, aqui vai ficar da seguinte maneira, a área da base vai ficar 4 ao quadrado, né? Devido a aqui o lado ser 4 centímetros, né? Então, eu vou ter 4 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4, multiplicado por 2. Então, neste caso aqui que nós temos, vamos ter uma área total, né? Multiplicando aqui eu vou ter 66, né? Multiplicando isso aqui, mais esse 4 ao quadrado com esse outro 4, eu posso cancelar, né? Por quê? Se eu multiplicar aqui, 4 ao quadrado dá 16. 16 dividido por 4 vai dar 4 novamente. Como eu cancelei aqui, vai ficar apenas esse 4. Aí, 4 vezes 2, eu vou ter 8, né? Então, 8 raiz de 3. Né? Infelizmente, não tem como eu fazer melhor, porque
mais do que isso, porque eu não posso misturar esse número aqui, que é um número sem raiz, não posso misturar com esse 8 raiz de 3 aqui. Então, fica esse resultado aqui, 66 mais 8 raiz de 3 centímetros quadrados. Ei, João Carlos, como calcular a área da base? Depende de tipo assim, se for triângulo, quadrado, cubo, Isso, retângulo, depende de cada um, né? depende de cada base. Tá Aí certo. você vai calcular realmente pela área de cada base dele. Melhor dizendo, a área das duas bases. Assim também, como mais na frente a gente vai ver que o volume também vai depender da base. Vamos só prosseguir aqui. Aí vamos lá. Esse prisma quadrangular, pronto, que esse aí que eu já tentava explicar no exemplo lá na primeira questão, né? Um prisma quadrangular regular, ou seja, aqui nós temos que a base dele é justamente um quadrado. Então, se aqui eu tenho 2,5, esse lado aqui também vai valer 2,5, vai medir 2,5 centímetros, né? Então, aqui nesse caso vai ficar o quê? A área da base, né? Duas vezes a área da base, perdão, porque eu tenho a base superior e a base inferior, mais 4 vezes a área de cada retângulozinho lateral aqui que nós temos, ó. Então vai ficar para a área lateral 4 vezes 2,5 vezes 5. E aqui vai ficar 2 vezes 2,5 ao quadrado, que seria a área dessas bases aqui. Então, fazendo isso, eu vou ter, então, 4 vezes 12,5 mais 2 vezes 6,25. Então, aqui eu vou ter 4 vezes 12,5 vai dar 50. 2 vezes 6,25 dá 12,5. E aí eu, somando, vai dar 62,5 centímetros quadrados. Exatamente dessa forma aqui. Na letra D, um prisma hexagonal regular. Então, aqui nós temos um hexágono. A base, né, é um hexágono regular. Ou seja, todos os lados são iguais a 3 centímetros. Então, a área de um hexágono regular vai ser sempre 3 vezes L ao quadrado. Vai ser sempre isso, 3 vezes L ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2. Então, 6 vezes cada lateral dessas, né? Mais 2 vezes a área da base. Então, cada lateral dessa aqui, né? Vamos lembrar que ela mede 3 e a altura mede 6. Então, vai ficar 6 vezes 3 vezes 6, mais 2 vezes 3 vezes 3 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3. Lembrando que esse 3 que está aqui, está marcado em verde, é esse mesmo 3 aqui que seria da própria fórmula da área de um hexágono regular. A maioria dos prismas que a gente provavelmente vai encontrar são desses tipos, ou são quadrângulos quadrados, né, de base quadrada,
normalmente são hexágonos ou triângulos, né? Nessa brincadeira aqui, o que ainda dá para fazer? Eu posso pegar ainda, eliminar esse 2 com esse 2 aqui, tá? Então fica 1. Então vai ficar só 3 vezes 3 ao quadrado, vai dar 27. Então aqui fica a área total sendo 108 mais 27, raiz de 3 centímetros quadrados. Até o momento, uma dúvida? Uma pergunta? Não, não. Pronto, então vamos aqui. Né? Então, isso aí já concluímos a nossa correção. Então, com isso, a gente pega e conclui a nossa correção da atividade.